Bom, então boa noite a todos vocês. Sintam-se todos cumprimentados, abraçados, fraternamente, virtualmente. É uma alegria imensa voltar a mais uma AMA. Eu confesso que já tinha saudades de vocês, de conversarmos aqui com vocês, trocarmos uma ideia e trazermos, sobretudo, as informações que são muitas, que nós temos para vos trazer. E coisa boa, acreditem que é coisa boa. Então, boa noite a todos. Estamos com muita gente aqui na AMA, isso é bom. E vamos dar, então, início oficial a mais uma AMA neste dia 24 de abril, uma quinta-feira. Daqui a pouco, às 22 horas, vamos ter a distribuição das rendas passivas para os donos de nodos e para os donos de NFTs. Repito, estou vendo que está chegando muita gente nova ao projeto. Há aqui gente nova na nossa AMA. Para aqueles que não conhecem os nossos nodes, as nossas NFTs, o nosso projeto, Vitra, falem com os nossos administradores, com, por exemplo, o Edilson, os dois Andrés, o Silva, para se interessarem na aquisição de node de NFT. É muito bom porque de todas as taxas que são geradas em cada compra, em cada venda, na PancakeSwap, que é uma taxa de 4%, na compra e na venda, desses 4%, 2% são distribuídos em renda passiva para os donos dos nodes, os proprietários dos nossos nodes de rede, porque somos blockchain, e 1% para os donos das NFTs, e 1% vai para marketing do projeto. Então, é uma estratégia muito boa investir num node ou numa NFT para terem todos os dias está gerando emissão de tokens de renda passiva para quem é dono de node e dono de NFTs. Muitos investidores mais antigos, que é a maioria, está aqui connosco, já há mais de 2, 3 anos, já sabe como é que funciona. Todos eles têm os seus nodes, os NFTs. Quem não conseguiu adquirir nodes, adquiriu NFTs. Todos eles já sabem, mas como chega muita gente nova, às vezes a gente esquece de ir recordando essas informações e trazer esses aportes informativos aos mais novos. Então, é importante. Então, bora lá. O mercado de cripto, como vocês sabem, aqui há 2, 3 semanas atrás, e eu sempre falo do mercado de cripto porque não existe valorização de um projeto sério, com fundamentos, não existe alt-season, não existe valorização exponencial de uma altcoin sem, portanto, a subida do Bitcoin. Sei que às vezes, mas Luís, você fala tanto no Bitcoin? Falo. E quem não entende isso não entende nada do mundo cripto. O mundo cripto sem o Bitcoin não é nada. O Bitcoin é que puxa para cima toda a liquidez do mundo cripto e depois, quando ele atinge o seu topo em cada ciclo, ele vai reduzindo a sua dominância. Neste momento está em 63% de toda a capitalização do mundo cripto. Portanto, ou seja, Bitcoin mais todas as altcoins, são cerca de 14 milhões de criptomoedas mais Bitcoin, representam 2,9 trilhões de dólares. Desses 2,9, cerca de 63, 64% é representado pela dominância do Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin tem esse percentual dos 3 trilhões e 900 bilhões de mercado. E o restante é altcoin. Só quando o Bitcoin atinge sua nova máxima, ele já atingiu 109 mil dólares. Eu estou convencido, e muita gente está convencida, muita gente estudiosa, ao contrário desses curiosos youtubers metidos a analistas de criptomoedas agora, que aparecem no canal de YouTube e tal, artistas, tudo o que vocês imaginam agora é especialista em criptomoedas. Ao contrário desses caras que acham que o Bitcoin já atingiu o seu máximo neste ciclo e que agora não vai subir mais. Estão quebrando a cara e estão prejudicando muita gente que os segue. Bitcoin já atingiu 109, mas vai atingir muito mais do que isso. Muito mais. Há quem diga que fica acima de 300 mil, há quem diga que fica acima de 400 mil dólares. Cada um tem a sua opinião em função da sua informação. Eu mesmo vos digo, aliás, nós fizemos uma enquete aqui no grupo, que para mim o Bitcoin vai atingir acima de 400 mil dólares. O Michael Saylor, e eu sou fã dele, sigo ele no X, antigo Twitter, ele diz, através de uma grade de
de expansão algorítmica, ele justifica, documenta e prova que o Bitcoin vai atingir cerca acima de 440 mil dólares. Mas mesmo que atinja só 300 mil dólares, só quando atingir esses valores é que vamos começar a ver, portanto, uma alt season. Só quando o Bitcoin superar 150 mil dólares no mínimo, portanto, a seguir aos 150 vai subir muito mais do que isso, mas só quando começar a estar acima dos 150 mil dólares, e vai estar muito em breve, vai apanhar muita gente desprevenida, porque o Fed vai ser obrigado a botar a maquineta de impressão de riqueza para funcionar, para segurar a economia americana, porque senão é uma derrocada, é uma falência. Então, quando o Fed emitir essa liquidez nos mercados, o Bitcoin rapidamente, se calhar nas próximas semanas, nos próximos dias, ninguém sabe quando, mas vai acontecer. Vai estar muito rapidamente, o Bitcoin vai estar acima de 150 mil dólares. E quando isso começar a acontecer, ele vai começar a puxar todas as altcoins. Porque Luiz está picotando aí, Luiz. Boa noite. Esses valores, ele começa a todas as coisas, ele começa a cair, a dominância de todas. É assim que a coisa funciona. Só quando a dominância da BTC começa a cair, começa a... E mais, não existe algo tem ETH, performa bem. Não pensem vocês que a ETH está morta, está moribundo. Não. A ETH, ainda agora, o Vitalino Buterin fez uma atualização que é chamada Pectra, na rede Ethereum, que vai permitir o pagamento de gás da rede Ethereum com qualquer um token, com stablecoins, com STT, com STC, com Solana, e isso vai ser através de um código aberto que vai ser copiado por todos os outros ecossistemas. Então a Ethereum vai surpreender muita gente. E só quando a Ethereum começa a performar bem, é que ela puxa todas as altcoins atrás dela. E eu estou à espera que realmente nessa altura, em que a dominância da BTC comece a cair, ele ultrapassa os 150 mil dólares, aí sim a nossa Vitra vai começar a performar muito bem também, em face daquilo que temos projetado e programado nos bastidores. Portanto, nada disto é por acaso. Vocês conhecem a nossa equipa, portanto, eu mais o David ele está meio adoentado, portanto está um bocado afastado deste momento por questões de saúde, mas ele está no projeto connosco. Segundo a disponibilidade dele, eu também não posso exigir muito mais, porque ele tem a vida dele profissional e tal, ele tem que dar atenção ao seu escritório, dedica o tempo que pode, mas está connosco de pedra e cal no projeto. E eu vou aqui remando aqui nisto, porque eu não abandono o barco de jeito nenhum. Quando eu invisto num negócio, eu quero ter os meus lucros parrudos, e vamos ter. Então, a Vitra está-se preparando para tudo isto que vai acontecer, e quando a BTC estiver acima dos 150 mil dólares, nós vamos começar a ver a Vitra rapidamente a surpreender muita gente. E posso dizer-vos uma coisa, isto não é, como dizem aí os influencers do YouTube, não é nenhum conselho de compra nem de venda, é apenas a minha opinião. Há que salvaguardar isto em termos legais, né? Mas rapidamente a nossa Vitra poderá fazer 40, 50, 60, 100 vezes. E porquê? Ela está neste momento a 2,050. O seu supply é apenas 10 milhões. Portanto, se fizer 100 vezes ela chega a 50 centavos. Então, o cara que, por exemplo, que tem neste momento R$1.000 em Vitra, suponhamos, ela fazendo 100 vezes, chegando a só 50 centavos. Não falo nem num dólar, que ele vai chegar também. O cara já fez, com R$1.000, já fez 100 mil reais. Ela batendo $1, que é a minha primeira meta, o meu primeiro estágio é colocar Vitra a $1, e vou colocar Vitra a $1. Não duvidem disto, né? Ela fez 200 vezes.
Então, o cara, por exemplo, que tem 200 mil vitras, ao contrário deste cidadão, que hoje despejou a sua carteira, não sei os motivos, nem quero saber, é dono do seu dinheiro. O cara que tenha 200 mil vitras, que não é muito difícil de comprar hoje em dia, quando a vitra bater $1, o cara tem 200 mil dólares. 200 mil dólares ao câmbio de hoje, 5,8, um dólar vale 5,8 reais, o cara é milionário, o cara tem mais de $1 milhão com 200 mil vitras. Quando vitra bater $1, e vitra durante este ano, a gente não quer que fique só num dólar. Acreditem no que eu vos digo, não queremos vitra só $1. Eu não quero, porque eu quero ver os meus investimentos rentabilizados em vitra. Eu sempre digo, eu quero me aposentar com vitra este ano. E quem estiver junto comigo vai ser muito feliz. Como é que a gente vai fazer isto? É a pergunta que vale $1 milhão, né? Como é que se vai fazer isto? Quero dizer-vos aqui e partilhar aqui com vocês que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, o que é que eu vos quero dizer? Só um minutinho, porque eu tenho aqui tanta coisa. Vou partilhar algumas, as outras não. As outras vão ficar para outro dia. Vocês sabiam, vocês não fazem ideia, de que neste momento a nossa blockchain, a nossa rede Vitra, onde é que eu tenho isto, meu Deus? A nossa rede Vitra, já um programador, que é nosso investidor, a gente fez-lhe um desafio, uma provocação, e ele respondeu. Já implantou, escutem só, nossa rede Vitra já tem o seu primeiro token implantado. Além do token GAS, a VitraCoin, já tem a Baby Vitra. Vocês sabiam disso? Já alguém foi olhar a nossa blockchain? Já alguém deu uma olhadinha nisto? Então, já existe neste momento a Baby Vitra. Olhem aqui, ó. Eu fiquei muito feliz. E agora a gente vamos fazer aqui uma série de esclarecimentos, uma série de reuniões, mais este investidor, porque ele fez de iniciativa própria. Ou seja, a nossa blockchain Vitra já está apta a receber tokens, a receber aplicativos, a receber games, já está apta. Ou seja, nós temos o nosso Ferrari na pista de Fórmula 1 de Mónaco, certo? Que é o nosso Ferrari, o nosso token GAS, agora está chegando já, está a começar a chegar de iniciativa própria, por conta própria, de outros desenvolvedores, de outros programadores, começar a chegar já projetos na nossa rede Vitra. O primeiro foi este, fiquei muito feliz. Portanto, vou passar-vos aqui as informações, depois vou até colocar aqui o contrato, só um minutinho, para vocês darem uma pesquisada, que eles terem alguma dificuldade, recorram depois ao Adilson, amanhã durante o dia, para se informarem em pormenor sobre isto, porque, pronto, eu acho que devemos festejar isto. Portanto, uma memcoin, atenção, que não é uma memcoin criada pela equipe da Vitra. Atenção a isto aqui. É uma memcoin criada por um programador que é nosso investidor e ele criou. Portanto, a iniciativa dele, o projeto é dele. É claro que, sendo uma memcoin que vai rodar na nossa blockchain, ainda ninguém sabe disto, é segredo, ainda não houve divulgação, não houve nada ainda. Estou só a anunciar isso em primeira mão. A gente, no que depender de nós e no que ele precisar, vamos dar todo o apoio. Certo? Então, vou passar-vos aqui o contrato para vocês começarem aos poucos. Exatamente, pronto. Está aqui o contrato da Baby Vitra para vocês. Então, a gente já sofreu muito, minha gente. O bear market foi muito prolongado, foi muito doloroso. Está na altura de nós agora começarmos a mostrar ao mundo o que é Vitra. Está na altura de começarmos a valorizar o nosso projeto Vitra. E quem acreditou vai estar muito bem. E outra coisa, outra novidade também. Eu hoje vou deixar muita coisa aqui com vocês. Certo? Depois, alguns esclarecimentos mais técnicos. Eu tive algumas conversas com o Adilson, que ele há coisas que ele não sabe, há coisas que ele sabe e não pode falar, senão eu mando-lhe cortar a língua, mando censurar, botar-lhe uma mordaça. Alguma coisa depois mais a nível técnico, o Adilson é muito bom nisto.
O Nóbrega também. O Nóbrega está um pouquinho afastado porque ele está a montar um projeto para a esposa dele, a nível de online também. Enfim, ele conversou comigo e disse, não, fica à vontade, aqui a gente vai se realizando. Uns aparecem mais numa altura, outros aparecem mais na outra. Então, depois alguma dúvida, vocês vão atrás do Adilson, aí perguntem a ele, e nós vamos aqui em família, como sempre eu gosto de dizer, vamos tocando isto. Outra coisa muito interessante também, hoje fui surpreendido por outro investidor nosso. Vejam como é que são as coisas. Ou seja, nós temos uma coisa, como se tivéssemos um edifício, portanto, com vários andares, vamos supor, um prédio. Eu sempre puxo isto a nível de construção, investimento imobiliário, que é a minha área, que eu não gosto de falar. É como se tivéssemos aqui um prédio com 30 pavimentos, com 30 andares, e ele está todo vazio. Isso é a nossa blockchain. Cada andar está por completar. E agora começam a aparecer as mobílias do nosso prédio, certo? As mobílias que é, por exemplo, esta Memcoin, esta Baby Vitra, e atenção aqui a um detalhe também. Deixem-me dar essa dica. Não se iludam, porque os ciclos, a cada 4 anos, do halving, e há gente que não entende nada disto e que dá uma de sabido e tal, mas é assim. O bull run, ou seja, a corrida de touros, as valorizações exponenciais começam pelo BTC. Depois puxa pela Ethereum, que não é por acaso, porque é a segunda maior criptomoeda com capitalização de mercado. Ela tem cerca de 400 e poucos bilhões de dólares. O Bitcoin tem cerca de 1,6, 1,7 trilhões. Portanto, a seguir vem Ethereum. Puxa Ethereum e depois Ethereum, por sua vez, puxa todas as altcoins. E as memcoins só valorizam bastante no final do ciclo. Ou seja, a galera que tem, por exemplo, vamos supor o seguinte. Eu acredito que vão chegar cerca de 6 a 7, até poderá ser 8 trilhões de dólares na capitalização do Bitcoin. Essa grana entra no Bitcoin. Depois, essa grana vai sendo migrada para as altcoins. A capitalização de mercado das altcoins é capaz de atingir neste ciclo, até ao final deste ano, cerca de 10, 11 ou 12 trilhões de dólares. Essa grana roda, ou seja, as pessoas lucram no Bitcoin, os grandes investidores, estou a falar dos grandes investidores, né? Lucram no Bitcoin, quando atinge o topo, eles retiram a grana, portanto, o capital investido, os lucros, e vão investir nas altcoins que ainda vão perfumar, nas altcoins que ainda vão valorizar muito a seguir ao Bitcoin. Depois de realizarem os lucros nas altcoins, vão para as memcoins, com uma fasquiazinha. É assim que a coisa funciona a cada ciclo. Então, por exemplo, esta Baby Vitra e outras memcoins vão ter os seus exponenciais de valorização lá mais para o final do ciclo. Lá mais para, se calhar, setembro, outubro, novembro deste ano. Percebem? Bitcoin primeiro, Ethereum, alt seasons de grande, portanto, com uma capitalização de mercado muito grande, que é chamadas top 10, ou seja, de tronco para cima, se forem ao CMC, e depois de tronco para baixo. É o chamado Others, ou seja, excluindo as 10 maiores altcoins, é o Others, ou seja, todas as outras altcoins que começam a perfumar, e só depois é que vêm as memcoins. Então isto existe sempre, esta lógica, digamos assim, no mundo cripto. Bitcoin, é claro, uma outra foge essa regra, mas 97, 98, 99% das altcoins é assim que a coisa funciona. E das memcoins também. Portanto, além dessa Baby Vitra, que foi uma agradável e gostosa surpresa, nós tivemos hoje também, através do Laertes, o famoso Alpha Taxa, que está aqui connosco, aqui na AMA. Ele, muitas vezes, eu sou obrigado a dizer isto, muitas vezes o Laertes, ele é uma pessoa muito esforçada e tal, mas muitas vezes ele apresenta, aliás, vocês lembram-se dele, lá atrás, ele apresentava no grupo 10, 15 ideias diferentes num dia, misturando tudo mais alguma coisa. Ao ponto de eu o convidar para ser nosso administrador, para lhe dar responsabilidade, para que ele, com a responsabilidade nas costas de ser um ADM, não poluísse o grupo com tanta ideia, às vezes, que não tinham nada a ver umas com as outras.
Pronto. Mas eu sempre estive de olho no Laércio, sempre estive de olho nele, porque eu sempre vi nele que ele, eu disse isso várias vezes no grupo dos ADMs lá atrás, qualquer dia esse cara vai trazer uma coisa boa para nós. Eu dizia isso direto. Dizia isso direto. Esse cara, é aquilo que nós em jeito de brincadeira, é meio loucão, é meio louco no bom sentido, mas qualquer dia ele vai nos surpreender. E não é que o Laércio hoje nos surpreendeu ao trazer uma wallet da Web3, que ele está a criá-la, para aceitar e fazer pagamentos em Vitra. É isso mesmo que vocês escutaram. Ele veio no meu privado, já tinha vindo há vários dias, mas ele manda-me, por exemplo, 50 mensagens por dia no privado. Eu nem leio, porque não tenho tempo. Não... E quando eu percebi, hoje, através de uma imagem que ele me mandou aqui, eu disse, rapaz, finalmente ele nos trouxe aí qualquer coisa de interessante. E ele trouxe. Eu vou partilhar aqui com vocês. É uma criação dele. Atenção, ele colocou o nome Vitra, porque ele é investidor Vitra, mas não é da equipe Vitra. Agora, eu só lhe fiz assim de pergunta, Laércio, isto já está pronto? Já está funcionando? Ele respondeu, Luís, está 70% pronto e para a próxima semana ficará pronto. Aí eu disse-lhe o seguinte, então, quando estiver 100% pronta, porque eu sou com São Tomé nessas coisas, eu tenho que ver para crer. Eu disse, pronto, ele mandou-me isto aqui e tal, mandou-me também, eu vou partilhar aqui com vocês, porque eu acredito que ele esteja já a divulgar isso aí nos privados de vocês, e eu tenho como que uma obrigação moral de dizer duas coisas. É a criação dele, portanto, os méritos são dele, e é a responsabilidade dele, portanto, não é a responsabilidade da Vitra. Se correr muito bem a criação desta wallet, e eu torço para que corra muito bem, o Laércio vai bater a parada e ele querendo escolher a Vitra para implantar essa criação dele, as portas da Vitra estão abertas. Mas, eu volto a dizer, ele apesar de estar a usar o nome Vitra e tal, mas a responsabilidade não é da equipe Vitra. Mas eu torço, minha gente, eu torço porque ele merece. Eu torço para que isto dê certo. Eu torço porque ele merece. Ele é um cara esforçado e eu torço para que isto tudo dê certo. Ele mandou-me aqui, eu estou a colocar aqui porque eu não sei como é que andam as conversas nos privados. O Laércio é muito dinâmico, muito ativo, muito proativo. Portanto, ele mandou-me aqui para mim, portanto, aqui o aplicativo, eu entrar e tal, disse, Laércio, acaba primeiro, quando estiver pronto, 100%, a gente vamos submeter à nossa equipa de programação. E se eles disserem que está tudo ok, que é confiável, que é idóneo, que é funcional e tal, a gente aí faz uma parceria e uma propaganda boa à tua criação, à tua wallet. Portanto, esta wallet é a criação do Laércio, o famoso Alpha Taxa. Então ele tem o mérito disto e eu torço, Laércio, eu torço e oro, eu sei, ele é um homem de Deus também, como eu e a maioria de nós aqui, eu torço, eu oro, para que isto dê certo na tua vida. Se der certo, meu amigo, é muito bom. E se der certo, a Vitra, claro, já que tu nos conheces há muito tempo, temos uma relação de mais de 3 anos, já passamos muita coisa juntos, portanto, a Vitra estará junto contigo para, de mãos dadas, de braço dado, a gente caminhar juntos, dentro do projeto Vitra. Mas primeiro eu preciso isto concluído. Eu perguntei, está pronto? Ele disse, não, está 70% concluído, a próxima semana estará pronto. Ele disse, então, quando estiver pronto, manda para mim, que eu submeto aqui à nossa programação. Entretanto, eu perguntei-lhe, mas tu que fizeste isto, foi algum programador? Ele disse que é da autoria dele tudo. Então, vai-te achar muito. Eu já falei, eu dou para uma casa própria e não uma alugada. Ok. Não, o Laércio é uma figura, gente. Uma figura. E eu estou aqui emocionado porque eu torço para que isto dê certo. Esta wallet dele dê certo e tudo. Ele disse-me que tem outras coisas em andamento, que está a criar outras coisas. Não sei se ele sozinho, se tem alguém que está junto com ele aí da programação. Só que nós temos que ter muito cuidado quando se trata de programação. Porque quando se trata de programação, a gente fica nas mãos do programador. E o meu receio é este, sempre este.
Quando a gente abre portas e, por exemplo, passa algumas informações, sobretudo a nível técnico, se for um programador, por exemplo, não idóneo, a gente está a abrir da nossa casa. O que eu quero dizer em termos de segurança. Por isso, eu agora vou confiar é que sempre fui com o Laércio, por conta da segurança que é preciso que o projeto Vitra tenha. Entendem? Nós temos que fazer as coisas com muita segurança, ou seja, imaginem um trabalho destes, um trabalho, portanto, de gigantes durante 3 anos, e agora de repente a gente colocar um cara dentro de uma nossa blockchain, um programador que a gente não sabe quem é, ele vem e derruba tudo e queima o nome do projeto e queima o nome da equipa e nos causa danos no nosso projeto. É só isso que eu não quero. Agora, eu torço muito e estou aqui a partilhar isso com vocês. Eu torço muito, Laércio, para que isto dê certo, porque é uma coisa que tu mereces, és um cara esforçado e no que precisares de nós, quando digo nós, digo Vitra. Eu não sou programador, nem para lá caminho, não gosto daquela sopinha de letras, nem quero, nem perco tempo com isto, mas nós temos uma equipa de programação genial, como vocês já conhecem. Se precisares de alguma coisa de nós, lá, para dar algum aprimoramento, alguma coisa, conta comigo. Agora, a gente tem que dar passos seguros e eu sugiro aqui, porque as coisas comigo, tudo aqui ao vivo. Acaba primeiro, concretiza os 100% de desenvolvimento, de programação, e depois a seguir a gente vê, porque é uma coisa muito simples, gente, é uma coisa muito simples e muito interessante, que é pagarmos, por exemplo, num estabelecimento comercial, com Vitra, ou seja, a Vitra, o token Vitra, ser um token com uma grande utilidade. Já há muitos estabelecimentos comerciais que aceitam Bitcoin, aceitam Ethereum, por exemplo, se forem ao mercado pago, já vem lá uma série de criptomoedas lá, se forem ao Nubank, uma série de criptomoedas a ser negociadas, isto aos poucos já a adoção vai existindo. Agora, imaginem, por exemplo, nós termos portanto, uma wallet com Vitra e com pagamentos em Vitra. Eu até vos digo mais, era meu sonho, eu falei isso algumas vezes na programação, mas nunca avançamos, por questões técnicas. Isto aqui, por exemplo, a Apple, neste momento, a Apple do iPhone, está já a estudar uma atualização do seu sistema operativo, iOS, para criar justamente uma coisa destas. Uma carteira através da aceitação de uma stablecoin, que eles estão para criar a sua stablecoin, e fazer os pagamentos através do próprio aparelho, do próprio iPhone, como se fosse um Pix, QR Code, de leitura de QR Code, mas pagamento em criptomoedas. Desconta na sua carteira. Então, o caminho, o Bitcoin, acho que se for a forma o conhecimento portanto, é referência, mas na evolução do cripto, na chegada dos institucionais, a ligação de reserva de valor do Bitcoin, muitos países estão a fazer isso, os Estados Unidos irão fazer também. Eles só estão a discutir a fonte de financiamento da aquisição dos Bitcoins. Se vão usar, por exemplo, a reserva de ouro, vender metade daquele ouro que tem, eles têm, acho que são 8 mil toneladas de ouro, vender aquela metade e investir em Bitcoin, que é o projeto Cynthia Lunes, lá, portanto, uma republicana, para que os Estados Unidos detenham 5% de todo o supply do Bitcoin, que são 21 milhões. Enfim, aos poucos, cada vez mais as nações, as empresas, os bancos vão adotar as criptomoedas. E a Vitra vai ter o seu papel também. Claro, mesmo com uma coisa dessas, eu, por exemplo, alguns negócios meus a nível imobiliário, eu tenho todo o gosto em aceitar como forma de pagamento Vitra. Por exemplo, um loteamento meu, Lotes, ou um metaverso, que é outro sonho meu, eu ainda vou concretizar isso também, portanto, fazer um metaverso de terrenos, venda de lands, de terras, através da tokenização de ativos do mundo real, a RWA, por exemplo,
pegar num loteamento e vender os lotes através de cotas e de tokenizações, as pessoas poderem investir naquilo, aceitando a Vitra, obviamente. Se eu sou um dos donos da Vitra, não vou aceitar outra moeda, vou aceitar Vitra. Então, gente, é um futuro muito promissor, é uma coisa com potencial de crescimento muito grande e quem estiver realmente atento, antenado, vai se dar muito bem com o mundo cripto e, em particular, com o nosso projeto Vitra. Portanto, dar os parabéns então ao programador, ao Rodrigo, dar os parabéns ao Laércio, ao nosso taxa alfa. Agora, alfa, não inventes de taxar muito, não, porque senão matas o projeto à nascença. O alfa sempre era alto e defensor de taxa. Não, calma, rapaz. Se taxar muito, o pessoal vai para outros projetos em que as taxas sejam mais baixas, porque é sempre assim, lei da oferta e da procura no mercado, né? Mas, em jeito de brincadeira. Portanto, eu quero que lhe corra muito bem mesmo, e ele aqui do nosso projeto, volto a dizer, a responsabilidade dele, a criatividade dele. Quando tiver tudo pronto, a gente vai fazer um raio-x, ver, portanto, a credibilidade, a segurança, em termos técnicos, dessa wallet dele, mas ele está de parabéns, portanto, está de parabéns, porque é importante a fazer. Eu sempre disse, no dia que me tragas alguma coisa concreta, que seja aplicável no projeto Vitra, estamos aqui de braços abertos. E ele agora, de alguma forma, me surpreende positivamente. Então, eu deixo aqui o meu abraço. Volto a dizer, todo o cuidado é pouco, sobretudo em wallets. Tenham todo o cuidado. A responsabilidade não é da Vitra, porque a carteira não é da Vitra, é dele. Agora, se ele chegar aqui a uma parceria connosco e a gente implantar ali alguns filtros de segurança, aí já posso dizer, podem realmente adotar, podem notar que é segura, é confiável e tem o carimbo certificado de qualidade e de segurança Vitra. Quero que entendam isto. De resto, o que é que eu vos quero dizer mais? Eu tenho tanta coisa para vos dizer e às 10 horas, deixem-me só ir aqui ao grupinho da programação. Eu pedi que fosse distribuída às 10 horas. Vamos ver se fazem a distribuição. Pronto. Beleza. Já vai ser feita a nossa distribuição. Isso é outra coisa também que a gente já está a resolver, para ficarmos com uma aba dentro do nosso site da Vitra, para que não estejamos dependentes de nada, ser tudo feito através do smart contract, dessas distribuições e tal, para ficarmos completamente autónomos. É claro que as coisas não se fazem de dia para a noite, exige toda uma programação e questões técnicas, mas a gente está a evoluir muito no nosso projeto, sempre para aperfeiçoar a nossa experiência no ecossistema Vitra e, sobretudo, em termos de segurança, que é isso que nos interessa. Deixa-me ver aqui outra coisa que eu quero aqui partilhar com vocês. Portanto, já falei... olhem isto aqui, por exemplo. Agora eu vou partilhar aqui algumas informações que acho que são bem interessantes aqui com vocês. Olhem esta notícia, por exemplo. Banco Itaú, portanto aqui do Brasil, vai comprar 210 milhões de dólares em Bitcoin para reserva de valor e vai lançar uma empresa para ser a estratégia brasileira. Ou seja, muita gente que chamava o Michael Saylor dono da MicroStrategy, que ele retirou o nome de micro porque ele diz que não é mais uma pequena empresa, realmente não é. O cara que tem 528 mil bitcoins, claro que não é uma pequena empresa. Muita gente está a copiar a ideia dele, a estratégia dele, de vender bonds, ou seja, é tipo vender ações da empresa aos investidores, aos acionistas, e investir em Bitcoin. O homem bateu a parada, o homem vai ser um dos homens mais ricos do mundo, quiçá, até mais rico do que o Elon Musk, fruto dos seus investimentos em Bitcoin. Imaginem Bitcoin bater $1 milhão. E vai bater, não neste ciclo, mas no próximo bate, lá para 2028, 2029, vai bater $1 milhão. Imagina o cara, eu nem fiz a conta, 528 é um... vai ficar mais rico. Ela
como já estão a fazer isto. Estão só aplicando algumas leis no Estado americano, sobretudo a nível de aprovação das stablecoins. Falhou o áudio fica falhando, acho que já está bom agora. Fica aqui conectando, dando e depois falha. Enfim, eu peço desculpa, mas nós temos aqui. Baby Vitra é uma meme coin que foi criada por um programador que é investidor nosso aqui da Vitra e que criou a meme coin Baby Vitra e portanto, implantou na nossa blockchain Vitra. Já está implantado, o contrato já está aí, agora há que fazer um trabalho de divulgação e de engajamento. Então, deixa-me vos partilhar aqui mais algumas informações. Pronto, já recebi aqui a informação técnica de que as rendas passivas já estão distribuídas. Confirmem só, alguns de vocês já receberam, para ficar aqui a constar do grupo. Então, confirmem só se já estão recebendo, porque já recebi aqui a informação da equipe que já está feita a distribuição. Entretanto, deixem-me-vos partilhar aqui com vocês mais algumas coisas que eu acho bem interessante. Vocês lembram-se lá atrás, quando o índice do medo e da ganância estava... Pronto, o Wallace Mascarenhas, que é mais rápido que a sua sombra, já confirmou que já recebeu as suas rendas passivas. Maravilha. Vocês lembram-se lá atrás, quando o índice da ganância, há poucas semanas atrás, estava no medo extremo, em 17 pontos. Neste momento, hoje já bateu 72. 72. Ou seja, já estamos entrando na ganância. Então vejam como o mercado é volátil. E aqueles que venderam no medo, acreditando em supostas influências de que a BTC iria enverdar por um viés de baixa, de que a BTC iria corrigir abaixo de 70 mil dólares, quando todo mundo com o mínimo de conhecimento, com um pouquinho de conhecimento, não é ser um expert, percebeu que ela fez um fundo duplo, e coloquei aqui no grupo, em 74.500. Fez um fundo duplo, uma dupla garfada. Portanto, a partir daí é só crescimento. Mas muita gente, acreditando nesses supostos influencers, vendeu no medo extremo. E agora são chamados os compradores de topo, vendedores de fundo, quando estiver na ganância extrema, em 95 pontos, barra 100, 90, 92, 95, eles vão voltar comprando topo. Acreditem no que eu vos digo. Quando a BTC estiver acima de 200 mil, acima de 250 mil, acima de 300 mil, os caras pensam assim, não, ela atingiu 300 mil, vai atingir 1 milhão neste ciclo. 1 milhão de dólares. E não atinge. Vão comprar novamente no topo, ela vai corrigir cerca de 50%, 60%, 70%, 80%, e eles vão se unir de novo e vão vender no fundo. E é sempre assim. E essa é a diferença que faz com que apenas 5, 6, 7% dos investidores do mundo cripto realmente fiquem ricos e fiquem milionários, porque a grande manada, a grande rebanhada de 90%, 95% não consegue, porque não têm informações, não estudam, não pesquisem, não seguem pessoas sérias, do mundo cripto, não tiveram a sorte de encontrar uma Vitra com uma equipa idónea, está aqui todas as quintas-feiras, agora de 15 em 15 dias. Então, é tudo isto. Eles sempre vendem no fundo, no meio extremo, e compram na ganância extrema. É sempre assim. Agora, eu quero dizer-vos aqui mais uma coisa e já encerro aqui para nós batermos aqui um papo entre nós todos. Eu só quero que vocês vejam aqui, por gentileza, este gráfico. Este gráfico, vocês conhecem, é o chamado Renko, o chamado gráfico de Renko, que é um gráfico em que cada blocozinho destes aqui significa 2 mil dólares. Certo? E ele movimenta-se não pelo curso do tempo, mas quando a BTC
valoriza $2.000, ele sobe um bloquinho destes. Quando ela desce $2.000, ele desce um bloquinho destes. Ou seja, um gráfico com uma inércia absoluta. Pode demorar, por exemplo, 10 anos, um ano, a BTC é valorizar $2.000. Enquanto não valorizar os $2.000, ele não se mexe, não sobe. Enquanto não desvalorizar $2.000, ele não se mexe também. Então, vejam aqui este gráfico, que é uma das referências, que para mim é das referências mais importantes do mundo cripto, do Bitcoin. Ele está justamente fez 4 ondas. Esta onda primeira, aqui a seguir ao V, esta onda primeira de alta, para nada de alta. Segunda onda, que são as chamadas ondas de Elliott. Segunda onda é correção. Terceira onda, para nada de alta, que tem que manter sempre uma correspondência, uma equivalência à primeira onda, e vejam como são equivalentes as ondas. E quarta onda, correção, que é a onda que nós desenhamos agora. E já começou justamente a fazer a quinta onda de valorização, ou seja, de alta. E essa quinta onda vai manter a mesma proporção, o mesmo tamanho das velas no gráfico, em relação à onda 3. Então, a BTC, minha gente, os próximos dias, as próximas semanas, talvez no próximo mês, vai bater rapidamente $150.000. Depois vai corrigir um pouquinho e depois vai para cima de 200.000. Depois vai corrigir mais um pouquinho e vai para cima de 250.000. Depois vai corrigir mais um pouquinho e vai para cima de 300.000. Até atingir o seu topo, que eu creio que será bem acima de $300.000. Eu creio. Agora, cada um tem as suas informações e cada um acredita no que quer e tem as suas opiniões em função das informações e das opiniões que tem, toma as suas decisões. As minhas estão tomadas de forma estratégica e quem me for acompanhando neste ciclo vai se dar muito bem em termos de rentabilidade, em termos de lucros, em termos de ganhos e, sobretudo, com Vitra. Portanto, segurem vossas Vitras, aportem tudo aquilo que puderem, que não vão se arrepender. Outra coisa, está bem pertinho, isto é uma informação muito valiosa, está bem pertinho do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, intervir no mercado de títulos americanos. Porquê? De forma tradicional, quando o mercado de ações americano despenca, ou seja, o Nasdaq, o mercado de títulos obrigacionistas subia. Neste momento estão a descer os dois. Corrigiram os dois. E porquê? Porque ninguém mais acredita que os títulos norte-americanos valem alguma coisa. A China já se livrou dos seus títulos do Tesouro, o Japão também, a Europa também. Ninguém mais acredita na mentirada dos Estados Unidos. Então, o Fed vai ser obrigado a imprimir dinheiro como nunca imprimiu até hoje. E nada que seja novo em relação à impressão de dinheiro, à impressão de liquidez por parte do Fed. O Fed sempre fez isto. O Banco Norte-Americano, para quem não sabe, é até um banco privado de banqueiros, não é nada público. O Fed sempre, nas alturas de crise, sempre imprimiu dinheiro. E justamente por isso, quem se recorda e quem tem um pouquinho de conhecimento, é que surgiu o Bitcoin. O Bitcoin surgiu quando? Vocês sabem, os mais antenados. O Bitcoin surgiu em 2008. E porquê? Porquê é que surgiu o Bitcoin? Porque em 2008 teve lugar uma crise do subprime, em que todos os bancos norte-americanos, faliram, quebraram. E porquê? Porque estavam ancorados em títulos americanos, supostamente seriam um tríplice A, ou seja, super seguro, quando se veio a ver eram shit coisas, ou seja, não valiam nada, eram títulos podres. Aconteceu isso na Europa, eu lembro muito bem disso, em 2010, e aconteceu isso nos Estados Unidos em 2008. Então, o que é que o Fed fez em 2008? Para não deixar quebrar toda a economia americana, todo o sistema financeiro americano, imprimiu, sabem quanto na altura? Em 2008? $8 trilhões. E só deixou quebrar um único banco, e para quem estuda essas coisas, ou se não quiser, se ainda não estudou, pode estudar, só deixou quebrar o Lehman Brothers, para que não dissesse que nenhum quebrava. Os outros salvou-os todos como? Imprimindo $8 trilhões.
A mesma coisa aconteceu agora na pandemia, em 2020. Economia toda quebrada dos Estados Unidos por conta da pandemia, do lockdown, as pessoas ficarem em casa, os Estados Unidos a distribuir cheques de $1.000, $2.000 aos americanos, ou seja, a economia quebrou. O que fez o Fed? Mais uma vez, imprimiu 10 trilhões de dólares. Salvou a economia americana. Agora que estamos novamente numa crise braba, o que é que vocês acham que vai acontecer? O Fed não vai deixar os Estados Unidos quebrarem, não. Vai ter que imprimir. Só que desta vez não são 8 trilhões de dólares, não são 10, fala-se entre 10 a 15 trilhões de dólares. E que pode começar nos próximos dias. E quando isso começar, a BTC explode. A BTC explode de valorização. Porque o principal fator, o principal catalisador de alta do Bitcoin é a injeção de liquidez, a injeção de riqueza nos mercados americanos. Portanto, como forma de segurar os títulos de dívida norte-americana. Quando isso acontecer, a BTC vai explodir. E quando explodir, obviamente que vai arrastar todo o mundo cripto atrás. E justamente, e era isso que eu vos queria dizer, o Bitcoin foi criado, o seu white paper foi criado em dezembro de 2008, mas o primeiro bloco da sua blockchain, a blockchain da BTC, foi minerado em janeiro de 2009. Como resposta justamente a quê? À impressão desenfreada de dinheiro dos Estados Unidos, como contraponto. E, novamente, o BTC agora, em 2025, está desempenhando o seu papel como reserva de valor, como contraponto, essa injeção de dinheiro desmesurada, sem freio, que o Fed vai fazer. E quando fizer isso, a BTC explode. Então, eu até vos vou colocar isso aqui, porque fiz aqui um pequeno resumo, para que fique aqui, para que vocês possam partilhar isto, possam imprimir isto aqui, sabem? Porque isso são informações que são muito valiosas. E eu gosto de partilhar um pouquinho do meu pouco conhecimento com vocês. Portanto, o Bitcoin surgiu exatamente para isso, como contraponto à impressão desmesurada de dinheiro. E, novamente, agora, em 2025, o Bitcoin vai surgir como contraponto e quando o Fed valoriza, investir, portanto, nessa impressão de dinheiro, 10, 12, 13, 15 trilhões, portanto, o Bitcoin vai explodir para cima de $150 mil nos próximos dias, nas próximas semanas, se calhar no próximo mês de maio já, né? E a BTC explode. E com isso arrasta todo o mundo cripto. Então, eu acho que essas informações são importantes e nós estamos trabalhando muito nos bastidores em relação a games, em relação ao metaverso. Temos tudo isso planejado, só que não vamos avançar antes da BTC atingir os $150 mil, porque é jogar dinheiro fora. E mais. Vamos fazer marketing, é isso que eu vos queria dizer. Quem está a escutar agora, fique atento. Espevite bem as suas orelhas. A Vitra, quando a BTC superar os $150 mil, que vai sobrar muito mais depressa que vocês pensam, a Vitra vai ser alicerçada. A valorização da Vitra vai ser alicerçada em 3 vectores. Primeiro, escutem bem. Primeiro, marketing. Exato. Segundo, listagens. E não precisam vir cobrar listagens porque a equipe Vitra sabe o que é que tem que ser feito. Listagens. Listagens em sexo. 2 ou 3 listagens. Tops. Boas. Terceiro, a própria equipe Vitra está preparada para impulsionar o projeto Vitra em termos de valorização, comprando também tokens no gráfico. Compra e queima de tokens. E tendo em conta que o supply de Vitra são 10 milhões, Vitraverse são 10 milhões de tokens apenas, rapidamente a gente chega a $1 milhão. Rapidamente a Vitra Coin nessas listagens e dentro da própria Asbit, que se revelou uma desilusão, mas rapidamente a gente vai conseguir colocar o valor de Vitra rapidamente lá em cima. Alicerçado, alimentado por esses três fatores.
listagens, marketing e compras no gráfico. E queima. Certo? Era isso que eu vos queria dizer. Deixa eu ver aqui. Essa injeção de grana é anunciada antes pelo FED. Eliezer, é de repente. Sabes? Pode acordar amanhã e o FED já ter injetado 3, 4 trilhões de dólares. Que vai injetar, vai, porque não tem ponto de correr. Agora, quando, ninguém sabe, né? Quando, ninguém sabe. Mas que vai injetar, vai. Porque todos os empresários do Wall Street, os banqueiros, portanto, todos eles já estão pressionando o Fed. Eu acredito mais na injeção dessa grana, mais rápido, do que no corte das taxas de juro. Atenção, eu acredito mais. A próxima reunião do Fed é dia 7 de maio, não me falhar a memória, numa quarta-feira, acho que é 7 de maio. Eu acredito que ele vai manter as taxas de juros, porque ele está nessa guerra, nessa quebra de braço, mais o Trump em relação ao tarifar a sair do Trump, mas ele em relação à injeção de liquidez, ele não tem ponto de correr, não. Em relação às taxas, eu acho que à redução de taxas de juros, o Trump já cobrou, mandou ele reduzir as taxas, que ele está atrasado, que é um perdedor, e acho que é uma questão de egos ali neste momento. Mas essas coisas resolvem-se numa reunião a portas fechadas. Mas eu acredito muito mais que ele vai injetar a liquidez ainda antes de reduzir as taxas de juros. Quando injetar a liquidez e quando reduzir as taxas de juros, meu amigo, mas é mais importante neste momento a injeção de liquidez e vai ser mais rápida do que a própria redução das taxas de juros. Podem acreditar nisso que eu vos estou a dizer. Então vamos aguardar tudo isso. Marciano, uma excelente pergunta essa tua, meu querido. Para entrar, a Vitracoin é uma moeda gás, um token gás. Nós tentamos, sabe? Nós tentamos através da PancakeSwap também. E como, por exemplo, o CMC, não sei se sabem, o CMC, o CoinMarketCap, é uma corretora, uma exchange, né? Pertence à Binance. CZ, que é o dono da Binance, não é mais gerente, mas é dono, é o sócio majoritário. Ele é que é o dono do CMC. E a Binance, ela tem a sua própria rede, que é a Binance Smart Chain, a BSC. Então, a gente já tentou, enviou e-mails, mas vimos que eles só têm 7 ou 8 blockchains que são parceiras deles. Blockchains muito grandes, como a Polygon, Matic e tal, enfim. Acho que a Tron também. A gente somos pequeninos ainda, portanto, a Vitra é muito pequenina. A Vitra não se pode colocar em bicos de pés, por enquanto, né? Ao lado e ombreando com uma Arbitrum, uma Polygon Matic. Nós temos blockchain para isso, para ser competitivos, mas ainda não somos conhecidos no mercado. Então eu acredito que daqui a 1 ano ou 2 a gente possa sim estarmos listados como token gás no CMC. Mas para isso temos de trabalhar muito, mostrar muito serviço e sermos muito conhecidos e temos uma comunidade muito grande. E aí sim a própria comunidade começa a demandar, começa a pressionar e começa a solicitar essa listagem. Para já somos pequenos. Para já, pelo que temos aqui, já tentamos, já pesquisamos, já entramos em contacto, mas a resposta foi que de momento não tinham interesse, o CMC. Porque eles têm a BSC e só fazem parcerias com blockchains que estejam, por exemplo, ao nível de uma Binance Smart Chain, né? De uma BSC. Não é o caso ainda da Vitra. Isto é para ser realista. Eu não sou vendedor de banha da cobra, não sou vendedor de sonho e de ilusão, sou muito realista. Então, essa é a realidade. Nós somos pequeninos. Um dia vamos chegar lá, né? Pronto, era o que eu vos queria dizer. Era o que eu vos queria dizer. Posso dizer-vos que há muita coisa nos bastidores a acontecer. Muita coisa mesmo. E eu quero, minha gente, o Bitcoin acima de 150 mil dólares. Bitcoin acima de 150 mil dólares, vamos ter listagens na vida, vamos ter marketing pesado, vamos ter umas compras no gráfico para dar umas pancadas assim para cima, para toda a gente ficar atónita, para toda a gente ficar feliz, para que possam realizar já alguns lucros. Imaginem, por exemplo, a gente colocar aí, portanto, a Vitra a $1. O cara que tem 100 mil Vitras já tem 100 mil dólares, ou seja, já tem 580 mil reais. O cara que tem 200 mil Vitras já é bilionário em reais, porque é 200 mil dólares, vezes 5,
1 milhão e poucos reais. Então, é isso que nós queremos. Agora a gente precisa de acompanhar sempre, foi sempre o que eu vos disse, a gente precisa acompanhar o mercado de criptomoedas. Não adianta nós agora estarmos a pegar vamos supor, em 20, 30, 50 mil dólares e investir numa ou duas listagens. Para quê? O mercado ainda agora está a começar a se recuperar. Por isso eu coloquei aqui o medo estava na escala de 1 a 100 estava em 17 há 2, 3 semanas. Hoje já bateu 72. Então só quando o índice do meio da grandes estiver 90, 95, quando a BTC estiver a 150 mil dólares, aí muda tudo, gente. Aí a Vitra está cá para fazer o que tem que ser feito. Está bom? No fundo, era o que eu vos queria dizer. E depois de 1 hora de AMA, exatamente, André, estava a 15. Eu cheguei a ver o MED a 10, a 12, eu fui acompanhando. Neste momento já bateu 72 hoje em algumas bolsas aí. No CMC acho que está a 56, eu vi antes de vir aqui para lá, estava a 57, mas há outras que já bateu 60, 70. Só quando tiver, é porque aí provoca o FOMO, ou seja, aí ninguém quer ficar de fora. E ninguém vai querer ficar de fora de Vita também. Só tem que ser conhecida. E isso a gente vai fazer na altura certa. Era o que eu vos queria dizer. Agora, algum de vocês quer dizer alguma coisa, alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Eu vou tomar aqui um copinho de água e deixo o microfone aí por vossa conta. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado pela atenção e agora é com vocês aí. Fiquem à vontade. Boa ideia, Silvio. Eu nem tinha visto que o Rodrigo estava cá. Eu não sei se ele pode falar, porque às vezes ele não sabe se as pessoas estão num ambiente que seja propício a falar, e estão rodeados de pessoas. Rodrigo, se tu puderes falar, quiseres falar aqui sobre a tua criação, a tua memecoin Baby Vitra, és muito bem-vindo. Ou o próprio Laércio também, que está cá também, se quiser nos falar um pouquinho sobre a sua aula e o que ele está construindo para ser implantado no ecossistema, fica à vontade também. Aqui eu sou democrata até ao tutano. Eu posso e tenho todo o gosto nisso, em falar sobre a situação da guerra tarifária entre o Trump e a China. Tem muitas informações muito pertinentes para isso. Agora, eu queria dar a primazia aos outros, porque senão se eu começo a falar não me calo mais. E era importante essas duas questões, acolhendo aqui a sugestão do Silva, que o Rodrigo nos pudesse dar uma palavrinha, se puder, porque é como eu digo, nem todas as pessoas estão disponíveis a usar o microfone. Ou o próprio Laércio também, fiquem à vontade. Se não quiserem falar, eu vou ver ele aqui digitando, se calhar não pode falar. Boa noite, Luiz. Boa noite, Bolsonaro. Bora, meu presidente. Opa, tamo junto. Luiz, depois que fez essa rede, né, da Vita, essa plataforma dela nova, eu nunca mais acessei ela, nem tanto porque estava assim, aguardando, né, ele começar os nó de rede a gerar renda passiva, né, organizando devagar, né. Aí hoje eu vi aqui que já liberou, né, só que não tem um tutorial explicando como é que mexe nessa plataforma da rede, porque eu nunca mais entrei nela, né? Aí só para me checar, só para saber como é que tá lá dentro lá. Pronto, Bolsonaro, excelente pergunta. O nosso amigo aí,
é o nosso investidor, o Rodrigo, ele criou uma meme coin na nossa blockchain, na nossa rede Vitra, que é a Baby Vitra. Eu pedi-lhe a ele se podia dar aqui uma palavrinha, ele já se comprometeu a que na próxima semana vai trazer as novidades. Pronto, a questão aí da injeção da liquidez no token, enfim. Vamos aguardar. Em relação a como se opera na nossa blockchain, portanto, é super fácil. É tipo uma pancake de vida. Você faz as suas transações e tal, você compra, você vende, mas alguma dúvida, porque isso é uma questão mais técnica, alguma dúvida, você coloca aqui amanhã no grupo, Bolsonaro, sim, durante o dia, ou ainda hoje à noite, mas hoje à noite o Adilson já vai embora. Eu estou bastante cansado também, estou constipado, estou gripado, apanhei chuva, choveu muito aqui. Mas amanhã durante o dia é um bom assunto a ser abordado aqui no grupo e a galera vai trocando uma vez aí contigo, o Silva, os dois Andrés, o Adilson, fica à vontade aí, viu? Fiquei feliz, então a rede Vitra já está lançando até um token, já lançou na própria rede a blockchain, E já tem também uma wallet aí, uma carteira para aceitar pagamentos em Vitra. Você já viu as imagens aí? A Vitra não para. A gente estamos todos quietinhos à espera da explosão do mercado. Deixa o Bitcoin chegar acima de 150 mil dólares, que tu vais ver a festa a começar, o que é a magia do mundo cripto no projeto Vitra, tá bom? Deixem Bitcoin chegar nos 150 mil, aí a gente conversa depois. Até lá, segurem o que puderem, comprem o que puderem, aportem o que puderem. Quem vos avisa, amigo é. Gente, Ferreira, é uma pergunta muito interessante, porque o token Baby Vitra, Ferreira, se gera renda passivas, portanto, vai gerar na blockchain Vitra, no token CAS Vitra Coin. Mas o token em si não é nosso. É do programador que o criou. Portanto, ele é que é o seu dono, digamos assim. Só que, portanto, implantou na nossa blockchain. Vai gerar, portanto, movimento, taxa, isso é muito bom para nós. Certo? E claro, nunca se esqueçam disso. O nosso objetivo depois, à medida que a blockchain vai recebendo, por exemplo, outros tokens, games, tudo aquilo que for sendo implantado vai gerar mais transações. Quando a gente perceber que as transações geradas na rede Vitra, notem isto, produzem mais renda, ou seja, mais taxas, do que as transações que geramos na PancakeSwap, a gente obviamente que vai abandonar, vamos deixar de pagar taxas ao CZ da Binance e vamos ficar só na nossa blockchain. Portanto, a gente está a fazer essa transição. Não se faz dia para a noite, né? Quando justificar a gente ficar só na nossa blockchain, porque já produz mais taxas do que na rede BSC, a gente, portanto, em vez de estar a pagar taxas lá, a gente pega nas nossas próprias taxas e vamos distribuir como renda passiva aos nossos nodes e aos nossos NFTs. Espero que tenham percebido essa questão. Mas é uma pergunta muito importante, viu, Ferreira? Muito obrigado, meu querido. Sobre as taxas, já agora, se ninguém... Exatamente, André. Eles vão vir atrás de nós. Acho que era uma altura que eles vão vir atrás de nós. Agora somos conhecidos, é aquela coisa. Somos conhecidos, ninguém nos conhece. Deixa a gente começar a fazer barulho em termos de blockchain, de tokenização de ativos, de RWA do mundo real, de metaverso. Deixa começar para já na vida. Então, em colocar, ele é um exímio negociador. Um exímio negociador. Ele tem que negociar muito agressivo às vezes. Bota o sal, deixa feder, e quando diz, agora vamos chegar aqui os chineses, Xi Jinping lá, também não é um cara pouco inteligente, não. Então existe esse braço de ferro entre os dois. Eu creio, eu estou convencido, não por eles, mas pelas economias dos países deles, mais dia menos dia, eles vão ter que sentar e chegar a um acordo. E eu acredito que
vão zerar essas tarifas de forma recíproca. Porque isso tanto está a prejudicar os Estados Unidos como está a prejudicar a China. Eu ainda hoje vi, a China está a mandar os seus trabalhadores de fábricas para casa, estão a fechar fábricas, ou seja, isto vai acabar num acordo. Tem que existir esse acordo entre eles, porque a situação está insustentável. Até lá é esse braço de ferro, porque eles querem ganhar posição forte para sentarem na mesa de negociações. É como a Rússia, em relação à Ucrânia. Vocês lembram-se que muita gente dizia agora a guerra da Ucrânia vai derrubar aí os mercados. Não derruba nada. Entretanto, a Rússia ocupou mais de metade do território da Ucrânia, vai ficar dona de mais essa metade do território e já vão chegar a um acordo de paz. Como, por exemplo, Israel em relação à faixa de Gaza e ao Hamas. Do mesmo jeito. A guerra não vai acabar lá no Médio Oriente. Já está pacificado. Derrotaram os israelitas, derrotaram o Hamas, os Houthis, já estão na Cisjordânia. O Trump já disse que vai fazer lá daquele território, vai retirar 2 milhões de palestinianos e vai fazer ali uma riviera, ou seja, um resort ali e tal, fala no campo do Golfo. Ou seja, as coisas vão se compondo. Os cavaleiros do Apocalipse é que acham que as guerras, portanto, não acabam, derrubam as economias e derrubam os mercados. Não, as guerras vão sendo geridas e a parte mais forte, obviamente, vai tendo vantagem. Sempre foi assim ao longo dos séculos e séculos e sempre será assim. Na Europa sempre foi assim, várias guerras ao longo dos séculos e a parte que está mais forte vai tendo vantagem da outra. Isto é assim e o mundo continua. Bitcoin continua, as ações continuam, os títulos do Tesouro continuam, só que os Estados Unidos vão ter que injetar mais de 10 trilhões de dólares. E quando fizerem isso, o BTC explode no dia seguinte para mais de 150 mil dólares. Depois corrige, vai para 200 e assim vai. Bom, não sei se me escutaram, parece que está travando o áudio, coisa chata. Alguém quiser intervir, fica à vontade. Se nada mais tiverem a dizer, eu ficarei por aqui. Dizer-vos que foi um prazer muito grande. Olhem esta notícia aqui, eu recolhi ela hoje, sobre a questão das tarifas. Já agora, ao Faber, fixe aqui isto. Olha, China pede aos Estados Unidos que cancelem todas as tarifas unilaterais se quiserem negociar. Ou seja, isto é quase com um checkmate. Vamos negociar. Vamos suspender primeiro as tarifas. E o Donald Trump vai suspender. Ele já suspendeu dos outros países todos por 90 dias. Possivelmente vai ter que suspender as da China para negociar e chegarem a um acordo entre as duas maiores economias do mundo. É assim que funciona. É assim que funciona. E nós, eu só vos digo uma coisa, eu nunca pensei na minha vida, vou confidenciar-vos aqui algo, eu nunca pensei na minha vida em assistir àquilo que está a acontecer neste momento. Eu nunca pensei a gente ter o privilégio de saber que vai acontecer uma injeção de riqueza nos mercados de 10, 12, 15 trilhões, porque isso aconteceu em 2008. Mas ninguém sabia, né? Em 2020 e 2021, na pandemia, aconteceu também, mas ninguém estava à espera daquela pandemia. Agora, nós sabermos que isso vai ter que acontecer, essa ingestão de liquidez, de riqueza, para salvar os títulos norte-americanos, a dívida norte-americana, a economia norte-americana, nós sabermos disto e podermos estar aportados, posicionados e usufruir dessa vantagem, isso é o único em nossas vidas, minha gente. Por isso é que eu vos digo, é uma oportunidade única de mudanças de vida que nós temos hoje, porque a gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe o que vai acontecer. Nos outros ciclos a gente não sabia. É uma oportunidade única, porque os Estados Unidos, este ano, eles têm que pagar só em dívida 9,1 trilhões de dólares. Então, como é que os Estados Unidos vão pagar? Como sempre fizeram, imprimindo grana. Imprimindo grana. E essa impressão de grana vai fazer explodir o BTC. Então, gente, eu às vezes até fico meio empolgado. Gente, aproveitem esta oportunidade.
Eu estou aqui a dar-vos aqui, portanto, a papa toda na boquinha. Aproveitem esta oportunidade. Não digo só em Vitra, digo em todas as criptomoedas que vocês sabem que são boas. Aproveitem. É uma oportunidade única em nossas vidas, porque a gente sabe o que é que vai acontecer daqui a um mês, daqui a 2, daqui a 3, até o final do ano. A gente sabe que o BTC vai triplicar de valor. A gente sabe que uma Vitra pode fazer 100, 200 vezes facilmente. Quem não aproveitar, olha, pois vai chorar sobre o leite derramado. Só isso. E repito, não só Vitra, bons projetos do mundo cripto. Está certo? Aproveitem, gente, que é uma oportunidade única, uma oportunidade ética em nossas vidas. Oi. Boa noite a todos. Boa noite. Não estou conseguindo ajudar muito aí na divulgação lá no X. Você lembra que eu falei que eu perdi uma conta e depois perdi a outra? Sei, eu sei porquê, rapaz. Você usou o VPN, o teu amigo cabeça de ovo não gostou muito, não. Deve estar na lista negra dele, não é, Márcio? Eu fiz a terceira. Fiz a terceira. Bloqueou também? Bloqueou também. Caraca, 3 contas bloqueadas. Complicado, né? Porque deve estar associado ao teu IP. Né? Não consegues fazer, não consegues fazer, por exemplo, no IP de um outro celular, por exemplo, da tua esposa, de um filho teu, outra pessoa, né? Aí depois tens a senha, aí tens o acesso, né? Acho que resolve assim. Eu vou tentar fazer no sábado agora, que eu estou bem atarefado, estou chegando muito tarde, mas no sábado eu vou tentar fazer. Maravilha, meu querido. Para poder fazer isso. E, cara, 3 de conta, é demais, né? Parece que tá brincadeira. Mas é isso aí. Pronto, mas faça isso. Gente, eu vou aproveitar aqui o gancho do Márcio em relação ao X. Gente, eu estou maravilhado com a vossa postura. O Edilson, o Silva, eu falo por mim, estou maravilhado com a vossa postura agora, com essa questão aí do RAID, da Binance e tal, o sorteiozinho de 50 vitras, com aquilo que vocês estão fazendo. Está a resultar 10 vezes melhor do que no Army. Foi uma solução muito bacana que nós encontramos aqui e fiquem cientes de que sempre que a gente perceba que há uma solução que nos resolve um problema, que nos traz bons resultados, automaticamente a gente adota essa solução. Porque aqui ninguém é dono da verdade, nem dono da razão. A gente vai aprimorando, aprendendo com os erros e vamos evoluindo. Então, quero dar os meus parabéns a todos vocês que cumprem essas tarefas no X e no RAID. Vocês estão de parabéns, viu? Vocês estão de parabéns. Olha aí, Márcio, as dicas do André. Nós temos aqui gente que é muito, muito craque. Deixa eu dar uma olhada aqui. As dicas dele acho que te vão ajudar também, viu? Muito importante, troca de informação. E o interessante é que eu tentei recuperar e não consegui. O FAP também foi bloqueado. O X fica complicado. Mas eu vejo que, por exemplo, as metas que são aqui, que são traçadas pelo Edilson, rapidamente são atingidas. Eu até estou a achar que essas metas estão muito baixas, Edilson. Você tem que subir a régua aí. Ainda hoje eu vi, rapaz, eu atrasei muito, porque eu viajei e tal. Foi um dia muito complicado para mim, muito corrido. Mas a gente fez aqui o teste original. Passado uns 5 minutos já estão as metas todas atingidas, porque são poucos retweets, são poucos likes. Tens que subir um pouquinho o sarrafo aí, viu, Adilson?
Bom, galera, a AMA já foi maravilhosa mesmo. Foi das AMAs mais interessantes para mim, sobretudo por estarmos aqui a partilhar convosco duas criações de dois investidores nossos, por iniciativa deles, autocriação deles. Isso é muito bom, sinal de que estão connosco de corpo e alma, sinal de que acreditam no projeto, sinal de que estão somando, que estão agregando. Isso é muito bom. É a primeira vez que isso acontece na Vitra. Eu acho que é apenas a primeira de muitas futuras vezes que isso vai acontecer. Gente que vai trazer os seus projetos para dentro do nosso ecossistema e da nossa blockchain. Estou super feliz, super motivado e um cheiro no coração de cada um de vocês. Ficamos por aqui e muito obrigado.